Você já fingiu ser alguém que não era? Eu fingi por anos, até que um menino de 15 anos descobriu meu segredo. E o que aconteceu depois disso mudou minha vida para sempre. Eram 13h47 da madrugada de 15 de outubro de 2006, quando meu telefone tocou. Aquele som agudo me acordou do único sono profundo que eu havia conseguido em dias. Minha mão tremeu ao pegar o celular na mesa de cabeceira. A tela brilhava na escuridão do meu quarto em Milão, mostrando um número que reconheci imediatamente. Hospital San Rafael. Senhora Moretti, disse uma voz feminina profissional, mas urgente. Sua filha Lucia entrou em coma. A condição dela é crítica. A senhora precisa vir imediatamente. O mundo parou. Meu coração deixou de bater por um segundo completo. Lucia, minha pequena Lucia, de apenas 9 anos. Estou indo, consegui dizer com voz embargada antes de desligar, enquanto me vestia freneticamente no escuro, procurando as chaves do carro, com mãos que não paravam de tremer. Minha mente não conseguia parar de voltar para um momento específico. 3 dias antes, eu havia feito algo que agora me assombrava como um fantasma implacável. Eu havia dado nota 0 a um estudante chamado Carlo Acutis. E o que ele me disse naquele dia estava se tornando realidade. Meu nome é Valentina Moretti. Tenho 54 anos e o que vou contar hoje é algo que guardei em silêncio durante 18 anos. Por vergonha, por medo, por culpa. Mas Carlo me disse algo antes de morrer que finalmente entendo agora. Ele me disse que algum dia eu precisaria contar esta história para ajudar alguém que está passando exatamente pelo que eu passei. Alguém que ensina fé sem tê-la. Alguém que está tão perdido em sua própria dor que não consegue ver os milagres que acontecem bem na sua frente. Se você está lendo este testemunho, meu irmão, minha irmã, talvez essa pessoa seja você. Em outubro de 2006, eu era professora de religião no Colégio Tomás Grossi, em Milão. Sim, eu ensinava catequese, falava sobre Jesus, sobre os sacramentos, sobre a Bíblia. Mas havia um pequeno detalhe que ninguém sabia. Eu não acreditava em nada disso. Era ateia, completamente ateia. Aceitei aquele emprego apenas porque precisava do dinheiro depois do meu divórcio. O salário era bom, o horário era conveniente, e pensei que poderia fingir por alguns anos até encontrar algo melhor. Toda manhã eu ficava na frente daqueles estudantes adolescentes e recitava lições sobre um Deus no qual não acreditava. Falava sobre o amor de Jesus, enquanto meu coração estava cheio de amargura. Ensinava sobre fé, enquanto eu mesma não tinha nenhuma. Eu era uma hipócrita perfeita. E o pior, eu era boa nisso. Os pais me amavam. Achavam que eu era uma professora devota. Os alunos me respeitavam porque eu era rigorosa, organizada, profissional. Mas por dentro, meu irmão, por dentro, eu estava vazia. Completamente vazia. Minha vida pessoal era um desastre. Meu marido havia me deixado 2 anos antes por outra mulher. Minha filha Lucia morava comigo, mas nosso relacionamento era distante, frio. Eu trabalhava o dia todo, chegava em casa exausta, preparava o jantar em silêncio e nos sentávamos na frente da TV sem realmente conversar. Lucia tinha 9 anos e já quase não sorria para mim. Eu havia fracassado como esposa, estava fracassando como mãe e estava fracassando como ser humano. Mas continuava fingindo, continuava atuando, continuava mentindo. Mas tudo isso estava prestes a mudar de uma forma que eu jamais imaginaria. O dia que mudou tudo, 12 de outubro de 2006, uma quinta-feira que nunca vou esquecer. Cheguei à minha turma do 2º ano do ensino médio com minha rotina de sempre. Café na mão, pasta de aulas debaixo do braço, expressão séria no rosto. Naquele dia era a apresentação de projetos. Eu havia dado um trabalho semanas antes. Pesquise e apresente um aspecto da fé católica que você acha relevante hoje.
A maioria dos alunos havia feito apresentações chatas, copiadas da internet sobre santos famosos ou parábolas bíblicas. Nada original, nada que exigisse pensamento real. Isso estava ótimo para mim. Menos trabalho para corrigir. Mas então chegou a vez de Carlo Acutis. Carlo era um garoto de 15 anos que sempre sentava na terceira fileira, perto da janela. Cabelo castanho despenteado, olhos brilhantes, sempre com aquele moletom azul que parecia ser seu uniforme não oficial. Era quieto, nunca causava problemas, mas havia algo nele que me incomodava. Uma paz, uma segurança, uma alegria que eu não conseguia entender. Professora Moretti, disse Carlo, se levantando com seu notebook debaixo do braço. Minha apresentação é sobre os milagres eucarísticos. Revirei os olhos internamente. Outro tema religioso chato. Pode começar, disse em tom monótono enquanto me sentava em minha mesa, preparada para revisar outros trabalhos enquanto ele falava. Mas Carlo não começou como os outros. Ele conectou seu notebook no projetor e a primeira imagem que apareceu me fez levantar a vista. Era uma fotografia médica. Tecido cardíaco humano ampliado sob microscópio. Em 1996, começou Carlo com voz clara e segura. Em Buenos Aires, Argentina, uma hóstia consagrada caiu no chão durante a comunhão. O sacerdote a colocou em água para dissolvê-la, segundo o protocolo. Mas em vez de se dissolver, a hóstia começou a sangrar. A sala ficou completamente silenciosa. Todos olhavam para a tela. Carlo continuou. Anos depois, sem saber a origem da amostra, cientistas forenses a analisaram. Descobriram que era tecido do ventrículo esquerdo de um coração humano. Um coração que havia sofrido trauma intenso, como de alguém torturado. Senti algo estranho no estômago. Desconforto. Carlo mudou para outro slide, outra fotografia médica. Lanciano, Itália, ano 750 depois de Cristo. Um sacerdote duvidava da transubstanciação durante a missa. Ao pronunciar as palavras da consagração, o pão literalmente se converteu em carne visível e o vinho em sangue coagulado. Essa relíquia existe até hoje, mais de 1.200 anos depois, sem conservantes. Foi analisada várias vezes por cientistas independentes. Carlo olhou diretamente nos meus olhos. Todos confirmaram. É tecido cardíaco humano real e sangue tipo AB, o mesmo tipo encontrado no Santo Sudário de Turim. Meu coração batia mais rápido. Carlo, interrompi com voz mais dura do que o necessário. Isso são apenas histórias, lendas medievais. Não há evidência científica real. Carlo sorriu suavemente. Não com arrogância, mas com ternura. Professora, existem mais de 150 milagres eucarísticos documentados com evidência forense. Todos mostram o mesmo tipo de tecido, músculo cardíaco. Todos o mesmo tipo de sangue. Eu criei um site que documenta todos eles. Fotografias, laudos médicos, testemunhos. A turma estava fascinada. Os alunos se inclinavam para a frente, completamente absortos, e eu estava perdendo o controle da minha sala de aula. Mais importante, estava perdendo o controle da minha narrativa cuidadosamente construída. Isso é inapropriado, disse-me levantando abruptamente. Carlo, este não é um projeto de religião, isso é fanatismo, propaganda. Hoje eu vejo com clareza perfeita, 18 anos depois, que eu não estava com raiva de Carlo. Eu estava com raiva de mim mesma, porque suas palavras, sua evidência, sua fé inabalável estavam tocando algo profundo em mim que eu havia enterrado há anos. Estavam tocando a dúvida da minha própria dúvida. Estavam me mostrando que talvez, só talvez, houvesse algo real por trás de tudo isso que eu ensinava sem acreditar, e isso me apavorava. Carlo fechou seu notebook lentamente. Professora, eu só queria mostrar que a fé não é cega,
que há evidências tangíveis do amor de Deus se manifestando. Chega, eu o cortei. Sua nota é 0, completamente inaceitável. O silêncio na sala foi absoluto, ninguém respirava. Carlo me olhou com aqueles olhos castanhos profundos que pareciam ver diretamente na minha alma. Não havia raiva neles, não havia ressentimento, apenas tristeza, uma tristeza profunda e compassiva. Entendo, professora, disse ele suavemente enquanto guardava seu notebook. Mas vou orar pela senhora. Essas palavras me enfureceram ainda mais. Não preciso das suas orações, Carlo. Preciso que você siga as instruções do projeto como todos os outros. Ele assentiu e voltou para seu lugar. A aula continuou, mas o clima havia mudado completamente. Eu havia cruzado uma linha. Eu sabia, os alunos sabiam, e algo no universo sabia. Naquela noite em casa, enquanto preparava o jantar em silêncio e Lucia fazia lição no quarto, eu não conseguia parar de pensar naquelas imagens. Tecido cardíaco, sangue real, evidência forense. Por que um estudante de 15 anos dedicaria tanto tempo pesquisando algo assim? O que Carlo Acutis tinha que eu havia perdido há tanto tempo? A verdade que ninguém sabia. No dia seguinte, 13 de outubro, cheguei na escola e encontrei um bilhete na minha mesa. Era da diretora, irmã Gabriela. Valentina, preciso falar com você urgentemente. Meu escritório, 10 horas. Meu estômago afundou. Carlo foi reclamar. Os pais dele ligaram. Às 10 horas em ponto, eu estava na frente da mesa da irmã Gabriela. Mas ela não estava sozinha. Antônia Acutis, a mãe de Carlo, estava sentada ali. Meu primeiro pensamento foi defensivo. Vim explicar por que seu filho merece esse 0. Mas antes que eu pudesse falar, Antônia disse algo que me deixou sem palavras. Senhorita Moretti, não vim por causa da nota. Vim porque Carlo está no hospital. Ele tem leucemia agressiva. Os médicos dão dias de vida para ele, 1 semana no máximo. O mundo parou. O quê? Foi tudo o que consegui dizer. Irmã Gabriela continuou com voz suave. Carlo foi diagnosticado há 2 semanas. Os pais não queriam que ninguém soubesse ainda. Mas Carlo insistiu em vir à escola para terminar o projeto dele. Aquele projeto sobre milagres eucarísticos. Ele disse que era importante terminá-lo antes de... Ela não conseguiu completar. Eu não consegui terminar aquele dia de aulas. Disse à irmã Gabriela que estava me sentindo mal e dirigi para casa em estado de choque. Carlo estava morrendo. Aquele garoto que eu acabara de humilhar publicamente, aquele estudante ao qual eu havia dado 0 por compartilhar algo que obviamente significava tudo para ele, tinha dias de vida e ele havia usado sua energia limitada, seu tempo precioso, para criar aquele projeto, para compartilhar sua fé, para mostrar evidências de milagres, enquanto eu, a professora de religião ateia, o havia destruído. Cheguei em casa e pela primeira vez em anos chorei. Chorei por Carlo. Chorei pela minha hipocrisia. Chorei pela vida vazia que eu estava vivendo. Lucia me encontrou na cozinha com a cabeça entre as mãos. Mamãe, o que aconteceu? Perguntou com voz preocupada. Eu a abracei forte, tão forte que provavelmente a machuquei. Eu te amo, Lucia. Você sabe disso? Eu te amo tanto. Ela ficou rígida nos meus braços. Não estava acostumada com esse tipo de carinho da minha parte. Tínhamos estado tão distantes por tanto tempo. Aquela noite eu não dormi. Ficava olhando para o teto do meu quarto pensando em Carlo, em seu sorriso pacífico quando eu lhe dei 0, em suas palavras, vou orar pela senhora. Ele sabia que estava morrendo, sabia que tinha dias de vida e ainda assim veio para a aula, ainda assim fez aquela apresentação, ainda assim prometeu orar por mim, a professora que acabara de humilhá-lo. Às 2 da manhã me levantei e abri meu notebook. Pesquisei. Carlo Acutis Milagres Eucarísticos.
Seu site apareceu imediatamente. Era simples, mas profissional. Centenas de casos documentados, fotografias, laudos científicos, testemunhos de testemunhas. Cada um cuidadosamente pesquisado e apresentado. Passei horas lendo. O Milagre de Lanciano, O Milagre de Buenos Aires, Sokolka, Polônia, Legnica, Polônia, Tistla, México. Caso após caso, todos com a mesma evidência inexplicável. Pão que se convertia em tecido cardíaco humano real. Vinho que se convertia em sangue humana real. Enquanto eu lia, algo começou a se romper dentro de mim. Os muros que eu havia construído ao redor do meu coração. As defesas que eu tinha contra qualquer coisa que se parecesse com fé. Mas algo ainda maior estava prestes a acontecer. No dia 14 de outubro, sábado, fiz algo que nunca pensei que faria. Fui ao Hospital San Gerardo, onde Carlo estava internado. Não sabia o que ia dizer. Não sabia se os pais dele me deixariam vê-lo. Mas eu precisava ir. Precisava me desculpar. No terceiro andar, oncologia pediátrica, encontrei Antonia sentada na sala de espera. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. Quando me viu, ela se levantou. Senhorita Moretti, por favor, disse com voz embargada. Vim me desculpar com Carlo. O que eu fiz foi imperdoável. Eu não tinha ideia de que ele estava... Antônia pegou minhas mãos. Ele quer ver a senhora. Ele sabia que a senhora viria. Disse isso esta manhã. Ela me levou pelo corredor até o quarto 307. A porta estava entreaberta. Bati suavemente e entrei. Carlo estava na cama. Pálido, magro, com tubos conectados ao braço, mas quando me viu ele sorriu, aquele mesmo sorriso pacífico. Professora Moretti, eu sabia que a senhora viria. Me aproximei da cama sem saber o que dizer. Carlo, eu sinto muito, não tinha o direito de... Está tudo bem. Ele interrompeu com voz suave, mas clara. Eu entendo por que a senhora fez isso. A senhora não está com raiva de Deus, a senhora está magoada com Deus. Ou com o que pensa que Deus fez, seu divórcio, sua solidão. Sente que, se Deus existisse, não permitiria tanto sofrimento na sua vida. Minhas pernas quase falharam. Como ele sabia sobre meu divórcio? Nunca havia falado disso com ninguém na escola. Como você? Jesus me mostrou em oração, disse Carlos simplesmente. Ele me mostrou muitas coisas sobre a senhora. Mostrou sua dor, mostrou Lucia, mostrou... Ele fez uma pausa. Mostrou o que vai acontecer. Meu coração bateu mais forte. O que vai acontecer? Carlo me olhou com aqueles olhos que pareciam conter sabedoria de séculos. Professora, em 3 dias, 17 de outubro, Lucia vai adoecer gravemente. Os médicos não vão saber o que é. Ela vai entrar em coma. E a senhora vai ter que escolher. Continuar com raiva de Deus ou, finalmente, pedir ajuda a Ele. Senti frio percorrer minhas costas. Não, isso não pode ser verdade. Lucia está bem, está perfeitamente saudável. Ela tem uma infecção silenciosa no sistema, continuou Carlo com ternura. Meningite bacteriana que ainda não mostrou sintomas evidentes. Quando os sintomas ficarem óbvios, será quase tarde demais. Quase. A palavra ficou suspensa no ar. O que significa quase? Perguntei com voz trêmula. Carlo pegou minha mão com sua mão fraca. Significa que Deus vai dar uma oportunidade para a senhora. Uma chance de ver que Ele é real. Que milagres não são apenas histórias do passado. Eles continuam acontecendo hoje. Mas a senhora precisa estar disposta a acreditar, professora. Precisa estar disposta a pedir ajuda. Lágrimas corriam pelo meu rosto. Por que você está me dizendo isso? Por que me ajudaria depois do que eu te fiz? Porque Jesus me pediu para orar especificamente pela senhora. Porque sua história vai ajudar muitas pessoas algum dia. Pessoas que ensinam fé sem tê-la. Pessoas que estão com raiva de Deus. Pessoas que precisam ver um milagre para acreditar.
Fiquei naquele quarto durante mais 2 horas. Carlo me contou sobre seu amor pela Eucaristia, sobre como todos os dias ia à missa antes da escola, sobre como a presença real de Jesus no sacramento era a coisa mais importante da vida dele. Professora, disse Carlo, enquanto eu me preparava para ir embora, quando Lucia adoecer, quando os médicos disserem que não há esperança, quero que faça 3 coisas. Peguei meu celular para anotar com mãos trêmulas. Primeiro, vá à igreja de Santa Maria delle Grazie, em Milão. Segundo, entre na capela de adoração. Terceiro, fale com Jesus como falaria com um amigo. Diga exatamente como se sente, sua raiva, sua dor, seu medo. E então peça que ele cure Lucia em meu nome. Diga a Jesus, pela intercessão de Carlo Acutis, cure minha filha. Anotei tudo com lágrimas nos olhos. E se não funcionar? E se Lucia... Vai funcionar, disse Carlo com absoluta certeza. Jesus me prometeu. Lucia vai acordar, vai sarar completamente. E a senhora, professora, vai dedicar o resto da vida ajudando outros a encontrar a fé que pensou ter perdido. Saí daquele quarto diferente de como entrei. Não convertida ainda, não crente ainda, mas aberta, pela primeira vez em anos, a possibilidade de que talvez, só talvez, houvesse algo maior do que eu funcionando no universo. E em 48 horas, tudo o que Carlo havia dito seria posto à prova. Eram 3h47 da madrugada de 15 de outubro de 2006. 2 dias depois da minha visita a Carlo no hospital. 2 dias vigiando Lucia obsessivamente, procurando qualquer sintoma. Mas ela parecia completamente normal. Comia bem, fazia lição, ria assistindo TV. Eu quase havia começado a me convencer de que Carlo estava errado, que suas visões eram apenas delírios causados pela leucemia. Até que o telefone tocou. Senhora Moretti, sua filha entrou em coma. Dirigi até o Hospital San Raffaele como uma possessa. As ruas de Milão estavam vazias àquela hora. As luzes da cidade passavam borradas pelas janelas, enquanto meu pé pressionava o acelerador até o fundo. Por favor, Deus, se você existe, por favor. Era a primeira vez que eu orava de verdade em anos. Quando cheguei na emergência, 2 enfermeiras me levaram correndo para a unidade de terapia intensiva. E ali estava minha Lucia, minha pequena de 9 anos, conectada em máquinas, um tubo de respiração enfiado na garganta dela, a pele pálida que nem papel, o monitor do coração apitando num ritmo constante, mas fraco, muito fraco. O que aconteceu? Gritei para o médico que estava checando os sinais vitais dela. Era um senhor de cabelos grisalhos com uma expressão bem séria no rosto. Doutor Benedetti foi como ele se apresentou. Sua filha foi trazida de ambulância há 2 horas. Seu marido encontrou ela. Ex-marido, corrigi automaticamente. A gente tem guarda compartilhada, ela estava com ele esse fim de semana. O médico fez que sim com a cabeça. Ele encontrou ela desmaiada na cama. Febre altíssima, pescoço rígido, confusão mental antes de perder a consciência. Todos os sintomas clássicos de meningite bacteriana grave. Meningite bacteriana grave. Começamos com antibióticos fortes direto na veia, mas a infecção já está muito avançada. O doutor fez uma pausa. Deve ter ficado incubando em silêncio por dias, talvez uma semana. Uma semana, exatamente o que Carlo tinha dito. A bactéria causou uma inflamação severa ao redor do cérebro e da medula espinal. Continuou o doutor, com aquele tom profissional, mas dava para ver a preocupação. As próximas 24 a 48 horas são críticas. Se o tratamento funcionar, ela pode se recuperar completamente. Mas... Ele pausou. Mas, senhora Moretti, eu preciso ser honesto com a senhora. A taxa de mortalidade em casos tão avançados é de 15% a 20%, e aproximadamente 30% dos sobreviventes ficam com dano neurológico permanente. Minhas pernas falharam. Caí sentada na cadeira ao lado da cama dela.
Peguei aquela mãozinha fria entre as minhas. Lucia, mamãe tá aqui, filha. Por favor, te não me deixa. Meu ex-marido, Roberto, estava no canto do quarto com o rosto entre as mãos. A gente não conversava direito havia 2 anos, mas naquele momento nada mais importava. Eu não sabia. A voz dele saiu embargada. Ontem ela reclamou de dor de cabeça, mas eu achei que era só cansaço. Dei uma aspirina. Coloquei ela para dormir cedo. Quando fui acordar ela hoje de manhã, estava pegando fogo de febre e não respondia. Não é culpa sua, falei automaticamente, embora parte de mim quisesse culpar alguém, qualquer pessoa. As horas seguintes foram um pesadelo. Enfermeiras entrando e saindo, trocando as bolsas de antibiótico, checando os sinais vitais. O Dr. Benedetti voltou às 6 da manhã com os resultados do laboratório. A infecção é por Neisseria meningitidis, uma bactéria particularmente agressiva. Estamos usando os antibióticos mais fortes que existem, mas... Ele fez uma pausa pesada. Tem muita inflamação demais. Se não reduzir nas próximas 12 horas, o dano pode ser irreversível. Às 8 da manhã, irmã Gabriela chegou no hospital. Ela me abraçou sem dizer nada. Só me segurou enquanto eu chorava no ombro dela. Carlo, sussurrei finalmente. Carlo sabia. Ele me disse isso 2 dias atrás. Me disse exatamente o que ia acontecer. Irmã Gabriela se afastou para me olhar nos olhos. Valentina, ele te disse mais alguma coisa? Assenti e contei tudo. A profecia do Carlo, as instruções específicas dele, a igreja de Santa Maria delle Grazie, a capela de adoração, a oração no nome do Carlo. Você acha que é tarde demais? Perguntei desesperada. Lucia está em coma. Os médicos dizem que talvez ela não. Nunca é tarde demais para um milagre. Irmã Gabriela me interrompeu com firmeza. Se você já passou por um momento de desespero assim, onde só restava a oração, deixa nos comentários. Eu creio. Sua palavra de fé pode tocar alguém que está precisando agora. Você se lembra do que ensina nas suas aulas? Não o que finge ensinar, mas o que as palavras realmente significam. Marcos 9:23. Tudo é possível para aquele que crê. Mas eu não acredito, confessei finalmente em voz alta. Faz 2 anos que eu estou fingindo. Ensino sobre um Deus que eu não acredito que existe. Sou uma fraude, irmã. Uma completa fraude. Irmã Gabriela segurou minhas mãos com firmeza. Então esse é o seu momento, Valentina. É agora que você decide. Vai continuar fingindo ou finalmente vai ser honesta com Deus, consigo mesma, com a Lucia? Olhei para minha filha naquela cama de hospital, tão pequena, tão frágil. O monitor do coração continuava apitando. E se eu for nessa igreja e não acontecer nada? Sussurrei. E se eu orar e Deus não responder? E se Carlo estava errado? E se ele estava certo? Respondeu irmã Gabriela. E se existe um Deus que te ama tanto que mandou um adolescente morrendo para te avisar, para te preparar, para te dar as instruções exatas de como salvar sua filha? Valentina, o que você tem a perder? Ela tinha razão. Eu não tinha absolutamente nada a perder. Às 10 da manhã falei para o Roberto que precisava sair por umas horas. Ele concordou sem perguntar nada. Dirigi por Milão inteira até chegar na Santa Maria delle Grazie, a igreja famosa onde Leonardo da Vinci pintou a Última Ceia. Tinha passado por ali centenas de vezes, nunca tinha entrado. O interior da igreja era lindo, tetos altíssimos, vitrais jogando luzes coloridas sobre os bancos de madeira, algumas pessoas espalhadas, orando em silêncio. Procurei a capela de adoração que Carlo tinha mencionado. Encontrei ela à direita do altar principal. Era pequena, intimista. No centro, havia um ostensório dourado sobre o altar. A hóstia consagrada visível por dentro. A Eucaristia, o sacramento sobre o qual Carlo tinha feito aquela apresentação em sala de aula. O sacramento que tinha provocado minha reação violenta.
Me ajoelhei no primeiro banco. Meus joelhos bateram na madeira com um som que ecoou no silêncio. E então eu fiz algo que não fazia havia mais de 5 anos. Falei com Deus, mas não recitei orações decoradas. Não usei aquela linguagem religiosa formal e distante. Falei como Carlo tinha me instruído, como se fala com um amigo. Não sei se você está aí. Comecei com a voz tremendo. Não sei se consegue me ouvir. Passei anos falando que você não existe. Ensinei sobre você sem acreditar em você. Fui hipócrita. Fui mentirosa. As lágrimas começaram a cair. E sabe de uma coisa? Tô com raiva de você. Sabia disso? Tô furiosa. Porque se você realmente existe, por que deixou o meu casamento ser destruído? Por que deixou eu me sentir tão sozinha? Por que deu leucemia pro Carlo? Um menino que te amava mais que tudo nesse mundo. Minha voz subiu de volume. Por que minha filha tá morrendo agora? Onde tá seu amor em tudo isso? As poucas pessoas na igreja provavelmente conseguiam me ouvir. Não me importei. Carlo me disse para vir aqui. Me disse para falar com você. Me disse para pedir sua ajuda. E eu não sei como fazer isso, não sei como acreditar. Mas minha filha está em coma. Os médicos dizem que ela provavelmente vai morrer ou ficar com dano cerebral permanente. E eu não posso perder ela. Não posso. Ela é a única coisa boa na minha vida. A única coisa pura. Por favor. Me inclinei completamente para frente até minha testa encostar no banco. Por favor, Deus. Se você está aí, se é real mesmo, se ama do jeito que dizem que você ama, cura minha filha. Pela intercessão de Carlo Acutis, cura a Lucia. Não sei quanto tempo fiquei naquela posição. Minutos, horas. O tempo perdeu o significado. Mas então, aconteceu algo que eu não consigo explicar com palavras racionais. Senti um calor. Não era febre. Não era o sol. Era diferente. Era como se alguém tivesse colocado um cobertor invisível de amor puro ao redor dos meus ombros. Como se braços invisíveis me segurassem enquanto eu chorava. E então ouvi palavras, não com meus ouvidos físicos, mas dentro do meu coração, claras como se alguém sussurrasse diretamente na minha alma. Sempre estive aqui, nunca te deixei. Sua dor não significa minha ausência, significa que você vive num mundo quebrado. Mas eu estou fazendo todas as coisas novas, começando com você, começando agora. Você já sentiu a presença de Deus de uma forma real assim? Comenta amém se você acredita que Deus ainda fala com a gente hoje. Levantei minha cabeça de repente, olhei ao redor. Não tinha ninguém perto de mim. Mas o sentimento continuava ali, aquela presença, aquele amor avassalador que não dá para explicar. Olhei para a hóstia no ostensório, aquele pedaço de pão que a igreja dizia ser literalmente o corpo de Cristo, e pela primeira vez na minha vida, pela primeira vez, realmente considerei que talvez, só talvez, fosse verdade. Saí daquela igreja diferente de como entrei. Não convertida, no sentido dramático de filme. Não com respostas para todas as minhas perguntas. Mas com algo que eu não tinha havia anos. Esperança. Esperança real. Não otimismo cego, mas esperança baseada em algo maior que eu mesma. Voltei para o hospital às 2 da tarde. Roberto me olhou quando entrei. Onde você estava? Numa igreja. Respondi com honestidade. Ele levantou a sobrancelha, surpreso, mas não comentou nada. Sentei ao lado da Lucia. Peguei a mão dela. Mamãe estava orando por você, meu amor. Vai ficar tudo bem. Tudo vai ficar bem. Roberto me olhou como se eu tivesse enlouquecido. O doutor Benedetti entrou às 4 da tarde para o check-up de rotina. Checou os monitores. Checou as anotações das enfermeiras. Franziu a testa. O que foi? Perguntei com o coração acelerado. A temperatura dela, ele falou devagar, baixou 2 graus nas últimas 4 horas. Ele pausou, visivelmente confuso. Isso é incomum.
Geralmente, em casos tão severos quanto esse, a febre persiste ou até piora durante os primeiros 2 dias de tratamento. Isso é bom? Roberto perguntou. É promissor, o médico disse com cautela, mas ainda é muito cedo para comemorar. Às 8 da noite, o doutor voltou, dessa vez com mais notícias. A inflamação está reduzindo significativamente, muito mais rápido do que esperávamos. Os marcadores de infecção no sangue dela estão caindo numa velocidade que eu não vi em meus 30 anos de prática tratando casos tão graves quanto esse. Roberto me olhou. Eu olhei para o doutor. O que isso significa exatamente? Significa, o doutor falou devagar, escolhendo cada palavra com cuidado, que sua filha está respondendo ao tratamento de forma extraordinária. Eu diria que milagrosamente, mas sou cientista. Então vou dizer extraordinariamente. Você está vendo o poder da oração em tempo real? Compartilha esse vídeo com alguém que precisa de um milagre agora. Naquela noite, dormi numa cadeira ao lado da cama da Lucia. Segurei a mão dela a noite inteira e orei. Pela primeira vez em anos, orei de verdade. Não palavras decoradas de liturgia, apenas conversa honesta com Deus. Obrigada, sussurrava sem parar. Obrigada, obrigada, obrigada. E então aconteceu o impossível. Às 6h47 da manhã do dia 16 de outubro, exatamente 27 horas depois da minha visita àquela igreja, os dedos da Lucia se mexeram. Foi um movimento pequeno, quase imperceptível, mas eu senti. Enfermeira, gritei. Os dedos dela se mexeram. O doutor Benedetti veio correndo. Examinou a Lucia cuidadosamente. Checou os reflexos dela, jogou uma luz nos olhos e então aconteceu o milagre completo. Os olhos da Lucia se abriram, devagar no começo, piscando contra as luzes fortes do hospital. O médico imediatamente começou a fazer perguntas. Lucia, você consegue me ouvir? Se conseguir, aperta minha mão. Ela apertou. Lágrimas de pura alegria desceram pelo meu rosto. Lucia, eu sou o doutor Benedetti. Você sabe onde você está? Ela mexeu a cabeça levemente, tentando falar em volta do tubo de respiração. O doutor chamou uma equipe de enfermeiras. Nos próximos 30 minutos, removeram o tubo cuidadosamente. Lucia tossiu, respirou fundo e então disse suas primeiras palavras. Mamãe, desabei sobre a cama dela, soluçando sem controle. Tô aqui, meu amor. Tô aqui. Tá tudo bem agora. O doutor Benedetti não conseguia esconder o espanto. Isso é extraordinário. Absolutamente extraordinário. Preciso fazer mais exames, mas ela parece estar completamente lúcida, sem confusão mental, sem sinais óbvios de dano neurológico. Durante as horas seguintes, fizeram uma bateria de testes na Lucia. Tomografias do cérebro, testes de função cognitiva, reflexos, coordenação motora. Tudo voltou completamente normal. É como se ela nunca tivesse tido meningite. O Dr. Benedetti disse naquela tarde, olhando os resultados com incredulidade evidente. Os marcadores de infecção praticamente desapareceram. A inflamação cerebral reduziu 90%. A recuperação dela está além de qualquer protocolo médico que eu conheça. Olhei diretamente nos olhos dele. É um milagre, doutor? Ele me olhou por um longo momento. Senhora Moretti, sou um homem de ciência, sempre busco explicações científicas para tudo, mas honestamente, não tenho uma explicação médica satisfatória para o que acabei de presenciar. Sua filha deveria estar morta, ou com dano cerebral permanente severo, mas em vez disso, ela está acordada, alerta, funcionando perfeitamente, como se tivesse tido apenas uma gripe forte. Naquele mesmo dia, recebi uma ligação da irmã Gabriela. A voz dela estava quebrada. Valentina, você precisa saber de uma coisa. Meu coração parou. Carlo Acutis faleceu hoje de manhã, às 6h45. O mundo parou ao meu redor. Que horas você disse? 6h45 da manhã. Por quê?
Lucia acordou do coma às 6h47, 2 minutos depois de Carlo morrer. Silêncio absoluto na linha. Depois de um tempo, irmã Gabriela disse suavemente: ele ofereceu a vida dele por ela, Valentina. Ofereceu a morte dele pela cura dela. Isso é amor verdadeiro. Se isso te arrepiou, deixa um glória a Deus nos comentários e compartilha. Tem gente precisando ver que milagres são reais. 3 dias depois, Lucia recebeu alta do hospital. Completamente saudável. 0 dano cerebral. 0 sequelas de nenhum tipo. O Dr. Benedetti escreveu no prontuário médico dela: recuperação completa e inexplicável de meningite bacteriana severa, caso para revisão médica e análise científica. O funeral do Carlo foi no dia 19 de outubro. Eu e a Lucia fomos juntas. A igreja estava lotada, centenas de pessoas. Estudantes, professores, famílias inteiras que ele tinha tocado. No caixão branco estava o Carlo, vestido com o moletom azul favorito dele, o rosto em paz, sorrindo, mesmo na morte. Antonia, a mãe dele, me abraçou forte. Obrigada por vir. Obrigada à senhora, respondi com a voz embargada. Obrigada por ter criado um filho que salvou minha filha, que me salvou também. Durante a missa, o padre falou sobre a vida do Carlo, o amor dele pela Eucaristia, o site que ele criou documentando milagres eucarísticos pelo mundo, a fé inabalável dele, mesmo encarando a morte aos 15 anos. Carlo viveu apenas 15 anos, disse o padre. Mas nesses 15 anos, tocou mais vidas do que a maioria das pessoas toca em 80 anos, porque ele viveu cada dia com propósito eterno. Depois do culto, me aproximei do caixão. Toquei a madeira branca suavemente. Obrigada, Carlo, sussurrei. Você cumpriu sua promessa, salvou a Lucia, me mostrou que Deus é real. Os anos seguintes transformaram completamente minha vida. Continuei dando aula de religião no mesmo colégio, mas agora com fé de verdade. Com convicção autêntica, meus alunos perceberam a diferença imediatamente. Professora Moretti, me disse uma aluna meses depois, a senhora ensina diferente agora. Antes parecia que estava lendo um livro didático. Agora parece que a senhora realmente acredita no que está falando. É porque eu realmente acredito, respondi com toda honestidade. A Lucia cresceu forte e saudável. Nunca teve uma única recaída. Os médicos acompanharam ela durante anos e nunca encontraram nenhum problema residual. É como se a meningite nunca tivesse acontecido. Hoje ela tem 27 anos e está estudando medicina. Quer ser médica para ajudar outras pessoas como ela foi ajudada por um milagre. Em 2020, quando Carlo foi oficialmente beatificado pela Igreja Católica, eu e a Lucia viajamos para Assis, na Itália, para a cerimônia de beatificação. Estávamos ali entre milhares de pessoas, especialmente jovens, que foram honrar o primeiro santo millennial da história. Durante meu testemunho formal diante do tribunal eclesiástico, anos antes, contei a história completa, a nota 0 que dei para ele. A profecia dele sobre a Lucia, a doença, a cura milagrosa. O Dr. Benedetti forneceu todos os registros médicos completos. Os teólogos da igreja investigaram tudo minuciosamente durante meses. Embora o milagre oficial usado para a beatificação do Carlo tenha sido um caso diferente de um menino no Brasil, nossa história ficou documentada nos arquivos oficiais da igreja como uma das dezenas de curas inexplicáveis atribuídas à intercessão dele. Hoje, 18 anos depois daquele dia, continuo dando aula de religião no mesmo colégio, mas agora também dou palestras sobre Carlo Acutis por toda a Itália e outros países. Conto essa história para qualquer pessoa que queira ouvir. Não porque eu quero fama ou atenção, mas porque Carlo me disse para fazer isso. Sua história vai ajudar muitas pessoas, professora. Ele me disse naquele dia no hospital. Pessoas que ensinam fé sem ter fé de verdade. Pessoas que estão com raiva de Deus. Pessoas que precisam ver um milagre para conseguir acreditar.
e eu vi o impacto com meus próprios olhos. Recebi centenas, talvez milhares, de mensagens de pessoas que viram meu testemunho. Professores que admitiram que estavam fingindo a fé deles, assim como eu fingia pais e mães lutando contra doenças graves dos filhos ateus, convictos que começaram a questionar suas próprias certezas. Uma das mensagens mais impactantes veio de uma mulher lá da Argentina. Sou professora de religião há 12 anos. Como você, não acreditava no que ensinava. Mas depois de ouvir sua história, fui numa capela de adoração aqui na minha cidade. Fiz exatamente o que você fez. Falei com Deus honestamente pela primeira vez na minha vida, e algo mudou dentro de mim naquele dia. Se você está assistindo esse testemunho hoje, eu quero que você saiba de uma coisa muito importante. Você não precisa esperar sua filha estar em coma para encontrar Deus. Você não precisa passar por uma crise devastadora para ser honesto com Ele. Você pode ir até Ele agora mesmo, neste exato momento, com toda a sua dúvida, com toda a sua raiva, com toda a sua confusão, com toda a sua descrença. Fala com Ele como você falaria com um amigo próximo. Diz exatamente como você se sente, sem enfeitar, sem fingir. Ele aguenta sua honestidade. Ele aguenta suas perguntas difíceis. Ele aguenta sua dor mais profunda. Carlo Acutis me ensinou que fé não é fingir que você tem todas as respostas prontas. Fé é ser brutalmente honesto sobre suas dúvidas, enquanto você permanece aberto à possibilidade de que existe algo muito maior que você agindo no universo. Minha vida mudou completamente no dia em que parei de fingir e comecei a ser real. No dia em que admiti em voz alta que não acreditava mais e pedi ajuda para voltar a acreditar. No dia em que fui naquela capela e falei com Deus do meu coração completamente partido em pedaços. E Ele respondeu, não imediatamente, como num passe de mágica. Não do jeito certinho que eu esperava, mas Ele respondeu, com um milagre médico que salvou a vida da minha filha, com um amor sobrenatural que curou meu coração ferido, com uma fé genuína que transformou minha vida inteira. Carlo Acutis, o Santo Millennial, o patrono da internet e dos jovens, roga por nós, que Deus abençoe você e sua família poderosamente. Amém. Se essa história tocou profundamente seu coração, deixa um amém aqui nos comentários. Compartilha esse vídeo com pelo menos 3 pessoas que precisam ouvir isso. Inscreve-se no canal para receber mais testemunhos reais de fé e milagres. Você ou alguém que você ama precisa de um milagre na vida agora. Escreve aqui nos comentários, eu creio no poder de Deus. Sua declaração de fé pode ser exatamente a centelha que vai acender a esperança no coração de alguém que está assistindo nesse momento e pensando em desistir. Não guarde essa história só para você. Alguém da sua família, alguém do seu trabalho precisa ver isso hoje. Pode ser que essa pessoa esteja passando pela pior crise da vida dela nesse exato momento. Seja você o instrumento de Deus para levar esperança para essa pessoa. Compartilha agora. Deus te abençoe.